Gratidão por estarem aqui. Namastê, bom dia, boa noite, boa tarde, oiê, olá, 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 que bom que vocês estão aqui. Pedir um favor, manda esse aviãozinho aqui para quem precisa saber definitivamente o que é Theta Healing e como isso vai, saber disso vai transformar a sua vida. Já vai começar a transformar hoje, porque hoje a gente já vai fazer exercícios, hoje a gente já vai começar aqui a ter prática mesmo. Então, vamos convidar as pessoas. Então vamos lá, vamos começar o nosso dia de hoje, nossa aula de hoje vai falar e finalmente o que é Theta Healing, porque muitas pessoas me mandam diariamente, mas o que é Theta Healing? Você fica vendendo esse Theta Healing, o que é esse Theta Healing? Você fica postando um monte de coisa de Theta Healing, mas o que é esse Theta Healing? Como esse Theta Healing pode ajudar? Como esse Theta Healing vai transformar a sua vida. Parece uma coisa de vendedora, né? Parece, mas não, gente, é porque é muito real. O que é o Theta Healing? Theta Healing é uma meditação. Ai, mas eu não sei meditar. Calma. É uma meditação tão curtinha, ela leva 3, 4 minutos. Eu vou fazer com vocês aqui até o final, então fica aqui até o final para entender como que funciona essa meditação. Ela é uma meditação muito curtinha. E o que ela faz? Ela faz com que as nossas ondas cerebrais vibrem nessa onda teta e a gente faz uma conexão com a fonte criadora de tudo que é, ou seja, com Deus. Então, a única coisa que você precisa acreditar para fazer Theta Healing é acreditar em Deus. E Deus de qualquer forma. Deus como Alá, Deus como Shiva, Deus como universo, cosmos. Mas você precisa acreditar numa fonte criadora. Essa fonte criadora para mim é Deus. E aí no Theta a gente acaba usando, né, criador, criadora. E quando a gente faz essa meditação, a gente vai entrando tão profundo dentro do nosso ser e todo mundo, né, a Bíblia fala, né, Deus está dentro de você. Então, o Namastê, quando eu falo para vocês Namastê, eu tô meu Deus, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Então, o que vai acontecer? Quando eu meditar, quando eu entrar, eu vou entrar para me conectar com Deus. E não é simplesmente conectar com Deus de uma forma igual a gente vai lá na igreja, né? E ficar pedindo e ficar agradecendo. Não, é algo muito, muito maior. É algo que você não consegue entender. É só estando nesse lugar. Lembra que ontem eu falei para vocês, né, que nós estamos no 3º plano. A nossa família de almas está no 5º plano e o Criador está no 7º plano. Quando a gente faz essa meditação, a gente vai elevando esses planos até chegar em 7º plano de existência, que é onde habita essa energia de fonte criadora. E o Criador, por ser quem é o Criador, pode fazer todas as mudanças e operar todos os milagres na nossa vida e na vida das pessoas. Então, por isso que o Theta Healing transforma qualquer coisa. Sabe por quê? Porque é a fonte criadora que está fazendo essa transformação. Então, não é a Karina, não é o Theta Healer, não vai ser você, se você vir, né, junto com a gente para fazer esse curso. Você vai ser um testemunhador, você vai ser um observador dessa transformação, né, que estamos co-criando, porque quem cria é Deus. E nós estamos aqui para co-criar a nossa realidade, para co-criar a vida dos nossos sonhos. E o Criador, como essa energia de tudo que fez tudo isso, o que é um pouquinho, né? O que é a gente ter um pouquinho de uma coisa tão grandiosa que esse Criador pode nos oferecer, certo? Quando a gente entra nesse estado teta, a gente faz o trabalho a partir do amor. Então, a base do trabalho do Theta Healing é amor. O Theta Healer, ele vai ser como se fosse um mensageiro do que o Criador está falando para aquela pessoa.
Então, muitas vezes, a gente vai entrar... muitas vezes não, a gente vai entrar no inconsciente da pessoa. Porque lembra que ontem eu falei para vocês que nós somos 90% inconsciente? E dentro dessa inconsciência, né, tá todas as nossas crenças, as lembranças daqueles apagões durante a nossa vida, tá tudo lá. Então, o que vai acontecer? Quando eu acesso esse inconsciente, é como se eu estivesse fazendo uma super faxina na minha casa. Normalmente a gente limpa assim, né, não tira o tapete, vai tirar o pote assim, com tudo ali, né? Quando a gente faz uma sessão de Theta Healing para você mesma, você em você, ou você no outro, é como se você fosse fazer uma grande faxina. Então, eu vou tirar o tapete, eu vou tirar tudo, né? Vou colocar tudo para cima, vou tirar tudo da mesa para poder limpar. Então, eu vou realmente fazer uma faxinona e não só uma limpezinha, certo? Então, quando a gente entra nessa faxina, vamos chamar assim... Sabe quando você faz uma faxina com amor? Que você coloca uma música, que você começa a cantar. Não é aquela coisa cansativa, né? Que você, não queria estar fazendo isso. Não, é quando você começa a colocar amor na sua casa, né? Você quer deixar a sua casa ali com carinho, ou porque vai entrar alguém, ou porque vai vir, né? Ou porque você simplesmente sabe que é importante deixar essa casa limpinha pra você. Então, o Theta Healing é exatamente isso. Eu olho e faxino a mim mesmo. E a gente tá aqui, né, gente, lembra que ontem eu falei pra vocês que a gente tá aqui pra passar por experiências e pra relembrar isso? Pra relembrar quem nós somos? Que nós somos esses seres divinos e que nós somos essa partícula do Criador? Então, o Theta Healing, ele vem pra mostrar isso e enfatizar isso na sua vida. Ele vem pra mostrar pra você como você é importante pra Deus. Por quê? Porque você é uma partezinha desse Criador. E nós, no Theta, a gente fala sobre isso. Nós, no Theta, nós sentimos isso. Uma coisa é você receber uma sessão, né? E você tá ali, né? Para receber uma mensagem de Deus. Outra coisa é você ter esse poder, e todos vocês têm esse poder de você se comunicar com Deus. E você entender direto da fonte criadora o caminho mais elevado, né? O carinho, o amor... E ainda melhor, o melhor de tudo isso é ainda poder transmitir isso para as pessoas. É simplesmente muito maravilhoso. Sério, assim, após o Theta ter entrado na minha vida, foi uma transformação que vocês não têm noção. Porque tudo vai se transformando, né? Os nossos sentimentos vão ficando mais aflorados. A gente passa a olhar para as pessoas sem tanto julgamento, porque eu tô sempre conectada com a fonte. E se a fonte é puro amor, a gente vai trabalhando também mais dentro do amor, da compaixão, da resiliência. E é muito bonitinho. E, gente, não tem religião, tá? Não, eu fui fazer esse curso em Dubai para ser instrutora de Theta Healing. Amanhã eu vou contar para vocês. E só tinha muçulmano. E tinha muitos muçulmanos. Então, para vocês terem, né, indianos, hinduístas, cristãos, hoje em dia os pastores fazem Theta Healing. Por quê? Porque é só uma forma, uma técnica de se conectar com a fonte criadora. Eu vou contar para vocês o que a gente pode fazer com isso. Bom, então, o que o Theta cura? O Theta cura a nossa alma. Porque muitas vezes a nossa alma, ela vai sendo partida, ela vai sendo quebrada. Por tantas experiências que a gente vai passando e esquecendo de quem nós somos, a nossa alma, ela vai ficando em sofrimento, com ressentimento, com culpa, com raiva. Então, quando a gente entra nessa meditação bem profunda, né, e a gente faz essa conexão com a fonte criadora, tudo isso vai sendo transmutado, resignificado, ou seja, curado. Então, nós vamos fazer essa conexão com o Criador e testemunhar o Criador fazendo as infinitas mudanças na vida dessa pessoa para exatamente aquilo que ela veio buscar. Então, o que a gente pode fazer com o Theta Healing? A gente pode curar a depressão, a gente pode ir lá nas dores emocionais, a gente pode ser testemunha da cura física, né, da cura financeira,
Então, aquelas pessoas que têm muitos traumas familiares, questões de escassez, vícios. E por que a gente consegue fazer todas essas melhorias e mudanças na vida da pessoa? Porque a gente está trabalhando com uma técnica que leva amor para as células. Nós somos células, né? Se a gente pegar um microscópio e aproximar aqui, né? A gente vai chegar lá no fundo, vai ter prótons, nêutrons, elétrons, átomos. E nós vamos ter as nossas células, certo? Então, no curso a gente explica bastante sobre essa parte mais do nosso corpo. Porque tudo isso, gente, não é só uma técnica holística. Ela é uma técnica de física quântica. Toda essa mudança que a gente faz no Theta Healing, ela é comprovada pela física quântica. Por quê? Porque a física quântica, ela fala que todas as informações estão dentro das suas células. Você é uma célula. Você é milhões e milhões de células. Então, essa célula tem lembranças. Ela tem as lembranças de quando você era lá do útero da sua mãe. Então, essas células, elas vão reagir de acordo com as experiências em que eu tive, dos traumas, dos sofrimentos. Então, quando eu coloco energia para fazer a mudança da frequência energética dessa célula, eu sei, parece complicado, mas vai esclarecer. Quando eu coloco energia, ou seja, quando eu coloco amor nessas células, elas podem se transformar dentro de uma reprogramação celular. E isso está ficando cada vez mais comprovado pela ciência. Então, por exemplo, se você pegar um copo d'água, 2 copos d'água, imagina que você pega 2 copos d'água aqui, para um copo, para essa água aqui, todo dia você vai falar amor para ela. Você vai falar coisas, né, que ela é maravilhosa, né? Você vai colocar um cristalzinho nela. Você vai ali falar, nossa, como você é maravilhosa, gratidão por você existir, gratidão por você me hidratar. Você é muito importante, certo? E deixa lá. E para o outro copo, você vai falar coisas de como você, né, coisas ruins, deixar essa água para baixo, né? Então, falar para ela que ela não é boa o suficiente e de que ninguém gosta dela, e de que ela não merece viver, e de que ela é ridícula, de que ela é feia, e eu vou falar coisas para essa água aqui. E aí, isso pode ser com um copo d'água, pode ser com flores, tá? Pega as 2 flores que acabaram de nascer. Depois de uma semana que você começa a fazer isso, você vai perceber que, cientificamente comprovado, que a água que você falou, amor, ela é uma água cristalina. Então, quando os cientistas me colocaram o microscópio e aproximaram na célula dessa água, ela estava como se fosse um cristalzinho, sabe? E aquela água que eu falei as coisas ruins, ela estava totalmente preta. Então, o átomo dela estava totalmente certo? E o que isso quer dizer? Quer dizer que, como nós somos 70% do nosso corpo é água, eu quero que você pense por um instante agora como deve estar as águas do seu corpo. Cristalina ou de uma forma densa. E é isso que a gente faz com o nosso corpo quando a gente fala coisas ruins pra gente. Quando a gente para de acreditar na gente. Quando a gente se coloca para baixo. Ou quando a gente permite que o outro abusem de nós. Quando a gente começa a acreditar no que o outro fala, que nós não somos bons e que nós somos isso. E eu tô começando o quê? A vibrar naquela energia. Então, qual a energia que você tá vibrando agora? No amor ou no medo? No amor ou no ódio? Né? Na aceitação ou não aceitação? Tá, e o que isso quer dizer com o Theta Healing? Quer dizer que eu posso, através da fonte criadora, dar comandos para o seu corpo, dar comandos para suas células se regenerar. Então, o Theta Healer, através da fonte criadora, sendo esse observador do criador, vai olhar para suas células, ou você mesmo, como Theta Healer, vai olhar para suas células e vai transformar imediatamente aquela energia.
Então, se eu acabei de falar, nossa, Cá, como você é atrapalhada, como você faz tudo errado, o que eu tô gerando em mim? Que eu sou errada, que eu sou atrapalhada e que eu faço tudo errado. E isso é positivo para as minhas células de ouvir? Não, por quê? Porque lembra que ontem eu falei para vocês que nós temos uma lei no universo do magnetismo, que tudo que eu falo eu atraio? Então, se eu continuar hoje, meu dia, falando que eu faço tudo errado, o que o universo vai me trazer? Várias situações para que dê tudo errado, certo? Sabendo disso como Theta Healer, eu consigo cancelar o que eu acabei de falar e instalar um novo sentimento oposto ou mais elevado sobre aquilo. E aí eu vou olhar para mim e falar assim, mas o que eu deveria fazer aqui que eu não observei? Qual que é o melhor caminho diante disso? O que é mais elevado sobre isso? E aí eu faço uma conexão com a fonte criadora e colho a resposta mais elevada em relação àquilo. Por isso que Theta Healers se transformam, porque a gente não fica mais nessa culpa, a gente não fica mais nesse medinho, nesse mimimi. A gente vai lá, senta com o Criador e resolve a parada. A gente não fica mais na dependência de ter que conversar com alguém para desabafar. Não, eu mesma aqui, em 2 minutos, consigo entrar em contato com Deus e falar para mudar. O Criador, muda isso agora. É muito mágico. E a gente pode fazer para todas as coisas. Imagina que se eu tenho uma compulsão alimentar, ou se eu tenho uma questão de não conseguir ser feliz no meu relacionamento amoroso, ou se eu quero manifestar alguma coisa na minha vida. Tudo isso, a partir do Theta Healing, tem uma chance, tem 100%, porque é Deus. Então, se você acredita em Deus e você tem fé, se você acredita nessa fonte criadora, vai mudar, vai deslimitar, vai transcender. É lindo. Então, quando eu falo, eu fico até emocionada, porque tantas curas que eu já fiz na minha vida com o Theta Healing, vocês não têm noção. E não é só essas curas físicas, é isso, é sentimento. É fazer a gente ser a nossa melhor versão. E como que a gente é a nossa melhor versão? Fazendo essa conexão com o Criador, entendendo que nós já somos perfeitos dentro da nossa imperfeição. Então, é tendo cuidado e carinho com o nosso alto processo de transformação. Então, não é só... Porque, normalmente, quando a gente está despertando, né, gente, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Nossa, eu ainda tenho muita coisa para melhorar. Ai, porque eu ainda tenho não sei quanto. Se eu pudesse falar dos meus problemas, eu ficaria aqui 1000 horas falando... O que eu tô fazendo? Me colocando cada vez mais para baixo, para baixo, para baixo. E o que a gente quer? Que a gente se eleve. Por quê? A gente só vai conseguir fazer essa conexão com a fonte quando a gente está numa energia muito positiva. Quando a gente está numa energia também de amor. Porque eu tenho, minhas células têm que estar vibrando de uma forma que eu consiga vibrar nas mesmas intensidade que o Criador para conseguir ouvir e para conseguir passar essa mensagem ou para mim ou para o outro. Porque quando a gente faz esse curso, a gente também pode ajudar as outras pessoas. Mas a intenção aqui é que você olhe para você, que você trabalhe a você mesmo. Que as suas vibrações elas fiquem tão positivas que a gente consiga estar o tempo todo 100% ligado nessa fonte criadora de tudo que é. Certo? Quando a gente cria, né, as crenças, os padrões, essas crenças e padrões, né, ela vem da nossa infância. Então, até os 7 anos de idade, lembra que eu falei ontem? Tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente ouviu do mundo, foram essas crenças que fizeram com que o meu corpo aceitasse isso como uma verdade absoluta. Ah, então, sei lá, vou pegar um exemplo meu aqui. Sempre falavam pra mim que eu era a ovelha negra da família. E por quê? Porque fazia coisas diferentes, porque não aceitava esse padrão, esse sistema, né? Talvez o sistema familiar. E aí, o que a gente entende como ovelha negra? Uma coisa ruim, né? Como se não fosse pertencente àquele clã familiar. Quem aqui? Me conta, quem aqui também é a ovelha negra da família? E quando eu fui me curar com o Theta, uma das coisas, né, que eu já fiz muitas coisas, já tem 4 anos, né, que eu faço Theta Healing, quando eu fui entender isso,
Gente, era como se tivesse tirado um peso, que na verdade não é que eu era a ovelha negra da família. Na verdade, eu sou uma transformadora, eu sou uma buscadora. As ovelhas negras da família são aquelas pessoas que querem realmente sair e fazer tudo diferente. E aí aquelas pessoas, lembra de ontem que todo mundo vai, né, no mesmo caminho? O que que a ovelha negra tá fazendo? Ela tá indo contra, porque ela não aceita mais a mesma forma de vida que aquelas pessoas estão tendo. Então, se você é a ovelha negra da família, yes! Você tá no passo dessa transformação. Gente, tá muito vendedora. Mas é porque é muito real. Eu confio 100% nisso. O que a gente vai pegar, então, essa crença? Vamos pegar essa crença aqui que nós somos a ovelha negra da família. E como seria poder entender isso de uma forma mais elevada? O que o Criador queria que você soubesse e entendesse sobre ser essa ovelha negra da família? Quais as transformações que você pode fazer sendo a ovelha negra da família? E aí a gente vai entender isso de um ponto de vista de amor e não mais de criticismo. E não mais de mimimi, de dor, de, ou de vingança, certo? A gente vai entender isso de uma forma mais elevada para que eu use essa informação para me elevar cada vez mais. Hoje eu amo ser a ovelha negra da família, porque essa ovelha negra da família fez tudo diferente, tá fazendo tudo diferente e tá muito feliz, certo? Então, e isso para tudo, tá? Para todas as crenças, ela tá servindo pra gente de alguma coisa. Então, se você tem uma crença de que você não sabe falar não, eu tenho muitos casos de pacientes que não conseguem falar não. E por que ele não consegue falar não? Porque, de alguma maneira, alguém lá na família falou para ele, isso aqui é exemplos, tá, gente? Pode ser isso, mas pode ser milhares e milhares de coisas. Então ele viu aquela mãe sendo uma mãe boazinha, cristã, que tirava dos filhos para dar para alguém. E se ele não faz exatamente igual, ele não vai entrar no reino dos céus, porque ele tem que ser um ser caridoso, ele tem que tirar dele para dar para o outro. Ele aprendeu isso, pode ser que ele nem seja religioso, mas as células, a lembrança das células dele, de quando ele ganhou essa informação que ele via, né? Os pais fazendo de tudo pelo outro, tirando da família para dar para o outro, foi a lembrança que ele tem do que é do que é ser uma pessoa boa, tirar de si para dar para o outro. E a gente sabe que não funciona assim. Eu posso dar em abundância, mas eu também tenho os meus limites. Então, aquela pessoa que sempre deixa o outro passar dos limites dela, ela não tá sendo caridosa com ela mesma. Mas é fácil falar, né? Você tem que falar não. Só que não é simplesmente assim. Eu tenho que fazer todo um trabalho energético, celular, para que as minhas células agora apaguem aquela informação e tragam uma nova informação sobre falar não. E é aí que tá a transformação dessa ferramenta. Porque eu posso ensinar o meu corpo a mudar todas as coisas. Entendem isso? E essa é uma das únicas ferramentas. Eu sou instrutora, ou seja, professora, né, de mais de 5 técnicas e tenho mais de 10 técnicas holísticas. E de todas elas, por isso que eu falo mais de Theta Healing, porque é o meu queridinho, não tem outro. Porque dentro de Theta Healing a gente faz tudo, absolutamente tudo. Além dessas crenças, a gente vai colocando máscaras, né? Então, a máscara de que eu sou, a máscara de como eu sou profissionalmente, a máscara de como eu sou com o meu namorado, a máscara de como eu sou com os meus amigos, a máscara de quem eu sou com a minha família e a máscara quando eu tô com eu mesma. E você pode perceber como nós somos diferentes em todas elas, né? Senão tem muito mais. É como se eu abrisse uma gavetinha ali e falasse, que máscara que eu vou usar hoje? E a gente pega aquela máscara e coloca ali.
A gente vai colocando tanta máscara para agradar, para ganhar aumento, para ficar naquele amor. A gente vai colocando tanta máscara para tantas situações em que a gente vai esquecendo como é a nossa original. A nossa feição original, a gente esquece o que ela é. E isso vai impedindo de ser quem a gente realmente é. Então, por exemplo, essa máscara da ovelha negra. Então, será que toda hora eu tinha que arrumar confusão? Eu tinha que ser aquela pessoa que arrumava confusão e que brigava com todo mundo? Será que a essência da Karina não era essa essência que é mais amorosa, né? Que gosta de ajudar, que tem um lado energético, mas que tem, sim, amor para dar, que não precisa comprar briga com todo mundo. A gente coloca uma máscara do nosso signo. Ah, porque eu sou ariana, então a ariana tem que ser assim, assim, assim. Tudo estereótipos em que a gente vai colocando e que vai fazendo com que essas crenças elas vão ficando cada vez mais fortes. Então, o que o Theta Healing vai fazer? Tirar essas máscaras com amor. Porque tem técnicas que vai lá e tira tudo. E aí você fica assim, e agora? O que eu faço? Porque eu não sei nem ser eu mesma. E aí as pessoas entram em depressão, entram em sistema de pânico, porque ela não consegue lidar com ela mesma, ela não consegue lidar com a própria verdade dela. Ela nem se reconhece. O Theta, o que vai acontecer? O Criador é maravilhoso. Ele vai tirar essas máscaras com muita amorosidade. Ó, tá vendo essa máscara aqui? Essa máscara te serviu para você ser uma boa filha. Vamos honrar isso? Vamos, e aí a gente tira ela com amor. Essa máscara aqui serviu para você ficar naquele relacionamento que te ensinou isso, isso e isso. Ah, mas foi um relacionamento abusivo e me traiu, mas te ensinou isso, isso e isso. Vamos honrar isso? Vamos tirar? Vamos. É com muita amorosidade e com muito entendimento. Então não é simplesmente ir lá, resignificar, limpar e tchau, como é muitas técnicas. Não, aqui a gente olha desde quando começou, para que serviu, e aí sim a gente tira. Porque senão, se eu tiro uma máscara e depois eu vou para um lugar sem essa máscara, como eu nem sei quem eu sou. Eu tenho que aprender, reaprender a ser essa carinha aqui, sem aquela máscara X. Entendem? Faz sentido para vocês isso? Então, essa técnica, ela promete mesmo, eu tô aqui para prometer para vocês, sim, que a gente vai tirar essas máscaras com amor, direto da fonte criadora. Que eu falo assim, ó, vamos tirar essa máscara, mas coloca essa daqui pra até cicatrizar, porque foram tanto tempo colocando um monte de máscara, né? Que a sua versão original, ela tá machucada. Então, não tem como tirar tudo. Eu tenho que tirar e colocar alguma coisa ali. Para que aí na próxima vez, né? Ou seja, na próxima sessão, por exemplo, eu tire aquela outra. E aí a gente vai tirando nessa amorosidade. E isso também, gente, vai ajudar não só a tirar essas máscaras, mas entender essas máscaras. Então, eu tenho medo de ser quem eu sou, cá. Eu tenho medo de fazer minha transição de carreira. Eu tenho medo de entrar num amor. Eu tenho medo de ficar sozinha. Eu tenho medo de, sei lá, quantos infinitos medos a gente trata aqui. O medo é uma... O que é esse medo? É uma proteção. Ninguém tem medo à toa. Nenhum medo é à toa. Todo medo ele tem uma razão de estar ali. E ele tá ali para te alertar de alguma coisa. Dentro do seu sistema de crença, dentro daquilo que a sua família te contou, ou que você ouviu falar, ou que simplesmente está no seu DNA. Então, tem pessoas que têm medo de recomeçar, por quê? Porque foi uma família que veio lá na época da guerra, lá da Espanha, de Portugal, e chegou no Brasil, e teve que recomeçar, e aconteceu várias coisas, né? E aquele trabalho duro, e que o dinheiro não vem do céu, e de que eu tenho que fazer isso, eu tenho que me matar. É muito das histórias, né, de nós brasileiros. Ou então, né, família que vem da escravidão, em que foi escravo, né, de servir as pessoas por tanto tempo. Então, a gente tem essa informação, essa lembrança no nosso DNA. E mesmo que a gente já não é mais o escravo e que a gente nem tenha a cidadania europeia, eu ajo com essas informações. Inconscientemente, eu trago os medos dos meus antepassados. Então, às vezes, a sua mãe é super corajosa, seu pai é super corajoso, sempre abre negócios, dá certo, mas com você não dá. Por quê?
Porque tem lembranças dos seus antepassados vibrando, né? Medo nas células. Lembra do comecinho que eu expliquei da água? Por que o Teta Healing vai mudar e transformar isso? Porque ele vai te contar, ó, seus avós, seus bisavós passaram por isso, por isso, por isso. Tá aqui, registrado na sua célula. Deus tá me mostrando isso para você. Então, quem faz o Theta Healing trabalha tanto essa parte do seu terceiro olho, né, dessa visão ampliada, essa visão que está conectada com Deus. Não é uma visão minha. Então, quando vocês vão fazer uma sessão comigo, não é a Karina que é vidente, não é a Karina que fala com o espírito, não é a Karina que adivinha. Não. A Karina é simplesmente um canal de comunicação com o Criador, em que vai te contar, e como o Criador sabe de toda a verdade, ele vai falar, ó, essa pessoa que fez um aborto, então ela precisa fazer um trabalho de auto-perdão. Essa pessoa, ela perdeu o pai, então ela precisa restaurar a alma dela. Essa pessoa foi traída muitas vezes, então ela precisa aprender qual é a sensação de confiar no amor. E tudo isso, nós, Theta Healers, a gente sabe. E a gente não sabe porque a gente é médium. Então não existe isso no Theta Healing. Não preciso ser médium para ser Theta Healer, tá? Eu preciso aprender a técnica, porque é uma técnica, e preciso vibrar amor. É a única coisa. O restante é o Criador que faz. Eu fico aqui testemunhando. É lindo. E então tá, descobri, já entendi que eu tenho um monte de coisa, eu tenho um monte de crença, um monte de medo, e eu preciso dar conta disso. E agora, quantas sessões eu preciso fazer? Isso é perguntado diariamente, então agora está registrado aqui essa informação. Eu não sei quantas sessões você precisa, porque eu não sei a quantidade de crenças, de máscaras que você tem. Então pode ser que para uma situação, em uma única sessão, a gente já faça, já resolva, já cure, já tira aquela máscara e pronto. Tem situações, tem questões em que essa máscara, ela tá muito enraizada. Essa máscara, ela vem lá dessa família, pai, vô, tataravô. Então, eu vou precisar de mais sessões para que eu não tire essa máscara de uma maneira em que você não vai depois se reconhecer. Então, eu vou precisar de mais sessões para trabalhar e para tirar isso aqui com mais amorosidade. Então, quando as pessoas me perguntam a quantidade de sessões, eu não sei quantas crenças tem dentro do seu sistema. A gente não tem uma só, a gente tem milhares de crenças. Então, por que eu faço Theta Healing para mim diariamente? Todos os dias eu olho para uma crença. Todos os dias eu faço comandos de cura para as minhas células. E eu fazia, quando eu comecei, amanhã eu vou contar para vocês como tudo isso começou. Mas só um spoiler aqui, quando eu comecei a fazer o Theta Healing, eu não conseguia parar de fazer, eu tinha que ficar fazendo, porque eu comecei a perceber quantas coisas eu tinha para trabalhar em mim. E por isso que ser Theta Healer, por isso que fazer esse curso é autogestão. Hoje eu tô me sentindo bem, hoje eu vou fazer a cura, vou ter uma listinha, né? Lá no curso a gente dá várias dicas do que eu vou trabalhar. O que eu tenho aqui? O que eu sei que é uma crença? Vou trabalhar isso. E eu começo a fazer para mim mesma. Certo? E aí, gente, conforme a gente vai tirando as máscaras e a gente vai chegando mais perto da nossa essência, a gente simplesmente vai ser aquilo que a gente é, que a gente veio para ser. Está mais perto do que a nossa alma veio, e isso automaticamente vai trazer o nosso propósito. Isso automaticamente vai fazer com que eu veja a minha vida com mais leveza e que eu não preciso ficar nesse sistema. Eu posso ser diferente, eu posso assumir quem eu sou de verdade. Certo? Porque então o Theta ele faz essa transformação exatamente nesse ponto. Porque eu vou ser a minha própria essência. E quando eu sou a minha essência, eu relembro quem eu sou. Eu relembro o meu propósito. Eu vou relembrando, ficando cada vez mais evidente aquilo que eu vim fazer aqui. Para servir. Lembra que a gente veio aqui para servir, para evoluir? Então, sem as máscaras, sem as crenças, sem os medos, os ressentimentos, tudo fica muito ilimitado. Olha para minha vida, totalmente deslimitada, deslimitou. O lugar que eu tinha que morar, o trabalho que eu tinha que fazer,
as pessoas que eu tinha que conviver, os tipos de parceiro que eu tinha que me relacionar. Mudou tudo, porque foi tirando todas as máscaras que me prendia dentro daqueles padrões, tá? E qual que é o pré-requisito para isso, né? Para fazer uma sessão, por exemplo? Nenhum, só acreditar no Criador. E qual que é o pré-requisito para fazer esse curso? Nenhum, só acreditar no Criador, tá? Quando a gente faz esse curso, a gente tá aqui a gente faz esse curso pra gente mesmo, pra gente se olhar, pra gente se amar, pra gente se conectar com o Criador. Essa técnica, ela foi canalizada pela Vaiana Stibal, é uma americana. Há 25 anos essa técnica ela foi criada e ela transformou milhares e milhares de vidas. Essa técnica ela tá em mais de 180 países. E quando ela começou, ela só era uma intuitiva, né? Ela fazia a leitura das pessoas. O que é essa leitura? Ela conseguia entrar no campo de energia dessa pessoa e falar, ó, você tá com dor nas costas, por isso, por isso, por isso. Ó, sua vida tá travada aqui, por isso, por isso, por isso. Ela já nasceu com esse dom. Porque desde pequenininha ela falava assim, ela era muito questionadora, né? E a mãe dela não aguentava mais ouvir ela perguntar, por que isso, por que isso, por que isso. E a mãe dela ensinou, ela falou assim, Vaiana, pergunta para Deus. Vai até Deus e pergunta para Deus. E Deus vai te dar uma resposta. Então, desde criança, ela aprendeu a conectar, a conversar com Deus. E Deus fez com que ela tivesse uma prova de que ela mesma podia curar ela. E ela se curou de um câncer através dessa conversa com as células e dessa modificação nas células dela. E quando ela começou a fazer isso, ela ajudava, e quando ela fez isso por ela fez um compromisso com Deus de ensinar todas as pessoas o que ela fez com ela ali naquele momento que ela se curou de um câncer. E aí ela começou a ensinar as pessoas. E quando ela começou, gente, ela começou numa portinha no fundo da casa dela para fazer sessão de massagem. E o tempo divino, a gente até falou numa live aqui, o tempo divino dela ser aquilo, ela começou. E lá atrás, você acha que há 25 anos atrás, ela ia ter a dimensão do que ela faria hoje, que é estar em vários países e várias pessoas ensinando a técnica dela, fazendo com que milhares de pessoas se curem com a técnica Theta Healing? Imagina, há 25 anos atrás, ela nem imaginava que isso ia acontecer. E olha onde a gente chegou. E eu aqui como representante dela para ensinar tudo isso. Comprovada de que é real, porque eu já fiz mais de 2.500 atendimentos. Essa mestra, né, porque ela é uma mestra, ela é por amor, eu tive a honra de conhecê-la em Dubai. Eu fui lá, eu sou formada por ela. E estar com essa mestra é por amor, é como se eu estivesse muito perto de uma energia de Jesus, de não colocando ela acima, mas o tamanho de amor que ela consegue passar. Ela é tão maravilhosa, ela é tão intuitiva que ela olha, ela pega na sua mão, ela fala, ela fala 1000 coisas, eu falo, caraca, é muito treino. E ela começou, gente, de um lugar onde ela tinha 3 filhos, se separou, mãe solteira, não tinha como alimentar os filhos, o pai não ajudava em nada. Quem já teve uma história parecida com essa? Mas ela não desistiu. Ela foi trabalhar como segurança numa usina nuclear, fazia aqueles trabalhos de 12 horas em pé. E aí, enquanto ela estava ali parada, né, como segurança, o que ela fazia? Leitura das pessoas. Ela entrava no campo das pessoas. Então, ela nunca, mesmo trabalhando com uma coisa que ela não gostava, ela fazia uma coisinha que ela gostava. Então, minha pergunta é, mesmo que você não trabalhe com aquilo que você ama ou com o seu propósito, você arruma tempo para fazer aquilo que você gosta nas outras horas que você tem? Porque isso também é um passo para a gente ter prosperidade, para a gente se sentir seres abundantes. Em algum momento, fazer um pouquinho, nem que for um pouquinho, no fim de semana, algo que você gosta. E aqui com o Theta a gente vai transformar a sua vida para que você realmente faça aquilo que você gosta em período integral. Essa é a ideia da vida. A vida quer que você seja a sua melhor versão e não partezinha dela. E não a sua melhor versão só no final de semana. Então a Vaiana, ela me ensinou exatamente isso. Por mais que ela fazia um trabalho que ela não gostava,
parte daquele trabalho ela se dedicava naquilo que ela gostava. Até ela conseguir abrir a clínica dela, e até hoje ela está em mais de 180 países, levando essa verdade, né? É como se fosse uma servidora de Jesus mesmo, porque ela foi levando a palavra da cura e mostrando o que Jesus falava pra gente lá há mais de 2000 anos atrás. Vós sois deuses. E nós somos. Então isso quer dizer que nós temos a própria capacidade, que a gente tem a capacidade de nos curar. E você pode aprender isso. E aí depois que você tá craque em você, você vai lá e ajuda as outras pessoas. E isso é muito lindo. Que depois que você, né, começou a olhar para você, você começa a olhar para o outro. E a gente vai espalhando cada vez mais isso. As portas, elas sempre vão se abrir quando você chegou no seu caminho, né? Quando a gente realmente foi tirando um monte de máscara, eu consigo ver mais verdades. Esse véu do esquecimento de quando a gente nasce aqui na Terra, esse véu, ele vem para realmente mostrar pra gente que a gente tem que evoluir, né? E se você lembra de tudo, você já sabe que você é um ser divino, então você não precisa evoluir mais. Aí entra numa zona de conforto. Então, como a gente esquece disso, a gente tem aí algumas coisinhas na vida para fazer. E quando a gente olha para isso dessa forma, desse ponto de vista, de que eu sou um ser divino e eu vim aqui para experienciar coisas, essas experiências elas vão ser muito mais amadas e honradas. E não simplesmente, deixa pra lá. Não, deixa eu honrar isso aqui, deixa eu entender isso aqui. Então a gente fica muito analítico. Nada passa mais despercebido. Então, se eu sentir uma raiva, se eu sentir uma inveja, se eu sentir qualquer coisa, não vai simplesmente, deixa pra lá. Não, deixa eu entender. Deixa eu fazer um digging, que é uma das ferramentas do Theta Healing, né? De fazer perguntas para até entender qual que é a causa daquilo. É como se fosse uma erva daninha. A gente pega a erva daninha, puxa ela lá, e aí daqui uma semana ela cresce de novo. Por quê? Porque ela tem raízes. Então, o que o Theta Healing faz? O que é o digging? Cavar essa terra e puxar toda a raiz, toda a ramificação dessa raiz, ela vai sair. E aí ela não cresce mais. E isso que o digging dentro do Theta Healing faz. A gente vai cavar e encontrar qual que é a crença daquela raiz. Qual que é a crença daquele medo? Qual que é a raiz do medo, a raiz do ressentimento, a raiz do ódio? E isso é transformador. E aí, é assim que eu transformei a minha vida. Quando a gente vai fazer uma mudança, né, gente, uma transformação na nossa vida, olha eu com o tempo aqui passando. Quando a gente vai fazer uma transformação na vida, a gente precisa de passos, né? A gente precisa de movimento. Não adianta nada eu ficar lá, ai, que legal saber tudo isso, né? E não ter movimento. Se eu já sei de tudo isso, então o que eu preciso fazer? Estudar para ter mais sabedoria e transformar cada vez mais. Porque toda essa informação que vocês ganharam aqui hoje tem 2 caminhos. Entendi e deixa pra lá, passa despercebido. Entendi e quero entender muito mais disso. E essa lei do movimento, ontem a gente falou um pouquinho, né, da lei do magnetismo. Hoje, a lei do movimento é, quando eu crio um movimento para minha vida, os caminhos vão se abrindo. Então, convida você a fazer um movimento na sua vida. Em breve, a gente vai abrir uma nova turma para aprender tudo isso. E eu quero muito ensinar isso para você. Quando a gente aprende isso, a gente aprende o amor. A gente tira todas as máscaras que estava deixando de fazer com que a gente amasse verdadeiramente. Certo? Uau! Eu acho que é isso, fiquei bem emocionada agora. E amanhã eu conto pra vocês. A Van aqui, entendi, quero entender muito mais. No curso a gente são 3 dias intensos, de muita teoria e prática. Gente, amanhã eu vou contar pra vocês a minha experiência, tá? Amanhã eu vou contar pra vocês, então venham aqui. Bom, vamos pra parte mais prática? Vocês me permitem, então, ensinar pra vocês essa meditação? Vocês querem meditar comigo? Coloca aqui. Que bom que vocês estão gostando.
Vamos fazer então essa meditaçãozinha para vocês conhecerem, verem que não é nada de outro mundo e que eu não preciso saber, e que eu não preciso saber meditar, tá? É uma guiança, então eu vou guiar vocês e vocês vão simplesmente imaginar o que eu tô falando, certo? E aí, amores, pra gente ir finalizando, porque tá acabando o tempo aqui, qual que é a troca de hoje? Eu vou deixar, então, a fotinho de hoje, igual eu fiz ontem, eu gostaria, né, que vocês marcassem uma pessoa que você sabe que precisa ouvir essa live. Então, comenta lá. Vamos deixar esses 40 comentários, que aí eu vou deixar salvo aqui no IGTV para mais pessoas poderem acessar. E, né, lembra da troca? A gente tem que ter essa troca. Então, convido vocês aqui a deixarem os comentários e marcarem as pessoas lá, me contar. E eu queria que vocês me contassem também uma coisa lá, para dar esse movimento aqui no post. Quero que vocês me contem se vocês já fizeram sessão. E se você fez sua sessão, um breve depoimento, uma palavra que eu sei que você transformou a sua vida de alguma maneira por causa do Theta Healing. E isso também vai incentivar aqui as outras pessoas a virem conhecer e a fazer sessão. Certo? Então essa é a energia de troca de amor que eu peço para você trocar comigo. Arro? Vamos lá então? Então fecha os olhos, te convido a fechar os olhos. Senta, deita confortável. Inspira. Solta. Vai dando essa paz e essa calma para o seu mental. Se permite um pouquinho de silêncio agora. E você vai até o seu coração, colocar a intenção e olhar para o seu coração. E do seu coração ele vai buscar uma energia vinda lá do centro da Terra. A gente vai buscar uma energia. No centro da Terra tem um lindo coração de quartzo, um cristal enorme. E essa energia vai subir alcançando os seus pés, subir as suas pernas, subir todo o seu tronco e vai sair pelo topo da sua cabeça, formando uma linda bola de luz. E eu gostaria que você se imaginasse dentro dessa bola de luz. Qual é a cor da sua bola de luz? E como se fosse um elevador, essa bola de luz vai subir. Você vai subir passando pelo teto da sua casa. Você consegue visualizar seu bairro lá embaixo. A cidade vai ficando lá embaixo. O planeta Terra vai ficando lá embaixo. E você vai subindo. Subindo. E a gente vai passando cores escuras, cores claras, cores escuras e cores claras do universo. A gente vai subindo por uma luz dourada, sobe, sobe, sobe. E a gente vai entrar agora numa camada de, como se fosse um arco-íris, numa substância gelatinosa. A gente vai subir até a cor rosa desse arco-íris. E chegando aqui nessa cor rosa, a gente começa a subir ainda mais por uma luz branca, bem brilhante, iridescente. E a gente vai flutuando nessa luz branca. E lá em cima tem um portal, uma porta. A gente vai ultrapassar. E o outro lado desse portal é um ambiente todo branco, como se fosse uma sala, uma névoa perolada. E esse é o lugar que a gente chama de sétimo plano de existência, onde aqui simplesmente você é puro amor. Onde todas as suas células vibram amor. Respira. Eu vou encaminhar amor incondicional para cada um de vocês. Então, se você quer receber, você fala um sim. Então, estou disponibilizando esse amor incondicional para cada um de vocês nesse momento. Então, imagina uma chuva de amor. Uma chuva brilhante caindo sobre você.
Como é receber esse amor da fonte? Eu vou fazer um download nas suas células também, se você me permitir, você fala um sim. Então, você gostaria de saber qual é a sensação de ser amada? Qual a sensação de se conectar com o Criador de tudo que é? Sim? Você gostaria de saber qual é a sensação de se sentir segura, protegida e de descobrir, relembrar o caminho da sua alma? De que você sabe qual é a sensação de como, quando e viver o seu dia a dia, relembrando do seu propósito de vida? Sim? E você gostaria de saber também qual é a sensação de que você é um curador, uma curadora da sua própria vida e de que é permitido para você usar todo esse poder para fazer as mudanças necessárias na sua vida a partir de hoje? Sim? E você gostaria de saber também qual é a sensação de ter paciência e carinho com o seu alto processo de transformação, de se colocar em primeiro lugar. Você gostaria de saber qual é a sensação de se colocar em primeiro lugar? Isso, então respira. Imagina todos esses downloads em forma de luz entrando em cada uma das suas células. Então você vai se ver descendo, passando pelo portal, descendo pelo arco-íris, descendo a luz dourada, descendo todas as cores do universo e adentrando ao planeta Terra, voltando para sua cidade, para o seu bairro, para sua casa. Essa luz volta ao topo da sua cabeça e você adentra na sua morada. Essa energia ela continua descendo pelo seu corpo. Ela vai voltando lá no centro da Terra, enraizando você no aqui e no agora. E uma nova energia volta, renovada, até o topo da sua cabeça. E aos pouquinhos vem voltando, sentindo os seus pés, sentindo as suas mãos. Isso. Voltando. Tudo bem? Gratidão. Gratidão por me permitirem passar um pouquinho dessa verdade, desse amor, dessa sabedoria. E muito grata, muito grata, muito grata, muito grata de poder relembrar o meu propósito e estar aqui fazendo ele, que é expandindo a consciência das pessoas. Que bom. Vocês gostaram? Bom, como pode melhorar? Como pode melhorar? Fazendo esse curso maravilhoso, que logo logo eu vou colocar a data. Vai ser ainda esse ano esse curso online. Eu posso ensinar tudo isso para você da forma mais elevada. Fui aprender com a mestra para poder ser esse canal realmente de muito amor. Sério, é um curso que vai transformar a sua vida. Não tem outra palavra para dizer que não seja transformação. Gratidão, meus amores. Vamos nos elevar, vamos nos amar.